Olá! Hoje vamos mergulhar numa jornada de autodescoberta, inspirada na obra Oficina de Desenvolvimento Pessoal de Rosalie de C. Aguiar. A ideia aqui é explorar algumas ferramentas bem práticas para quem anda à procura de uma vida com mais propósito, com mais equilíbrio. E para começar, uma pergunta que, olha, provavelmente bate fundo em muita gente. Alguma vez houve aquela sensação de se estar preso num ciclo? De estar a reviver os mesmos desafios vez após vez? É um sentimento super comum e muitas vezes é precisamente esse desconforto que serve de gatilho, o empurrão que nos leva a querer mudar alguma coisa. Então, este é o nosso ponto de partida. Antes de qualquer transformação, é fundamental a gente ter uma base sólida. E o primeiro passo é mesmo este: entender o que é que significa, afinal, desenvolvimento pessoal. Uma coisa que a obra deixa bem clara é que desenvolvimento pessoal não é sobre consertar algo que está quebrado. Não é essa a ideia. É, na verdade, um processo consciente, uma jornada de crescimento contínuo. Trata-se de expandir a nossa autoconsciência para, aos poucos, construir uma vida mais plena, mais saudável e mais gratificante, claro. E o ponto-chave é mesmo este: é uma viagem para dentro. A verdadeira transformação, aquela que fica, começa com um olhar honesto para nós mesmos, para entendermos as nossas paixões, os nossos valores e qual é, afinal, o nosso lugar no mundo. É este movimento interno que prepara o terreno para tudo o que vem a seguir. Muito bem, agora que já estabelecemos a base, vamos para o segundo estágio, o mergulho interior. Depois de perceber o conceito, o passo seguinte é inevitável: olhar para dentro e tentar entender como é que a nossa mente funciona. E aqui temos dois conceitos que são fundamentais e que às vezes se confundem. A autoconsciência, por um lado, é reconhecer uma emoção no exato momento em que ela aparece. É o quê? Por exemplo, sentir aquele nó no estômago e pensar, ok, isto é ansiedade. Já o autoconhecimento, esse vai mais fundo. É entender os padrões, as raízes por trás daquela emoção. É o porquê. Seria perguntar, mas porquê é que esta situação específica me deixa sempre assim? Um é o diagnóstico imediato, o outro é a investigação da causa. E ao aprofundar essa investigação, é inevitável que a gente encontre os famosos gatilhos emocionais. A fonte descreve-os como uma resposta mental que está ligada a experiências do nosso passado. Sabe quando uma situação no presente nos faz sentir como se estivéssemos a reviver um momento antigo, com toda a carga emocional daquela altura? É isso. E o que é interessante é perceber porque é que estes gatilhos são tão poderosos. Muitos deles formaram-se lá atrás, na infância, numa altura em que a gente ainda não tinha ferramentas para lidar com as situações. E podem ser ativados por qualquer coisinha: um cheiro, um som, uma palavra. A raiva, por exemplo, é um gatilho potentíssimo que nos pode prender nestes ciclos, o que nos leva direitinhos àquela pergunta inicial, sobre a sensação de se estar preso. Ok, agora respirem fundo porque chegamos ao terceiro estágio e talvez o mais profundo de toda esta jornada. Vamos explorar as chamadas forças invisíveis, as dinâmicas sistémicas que, segundo a autora, moldam as nossas vidas de formas que a gente nem imagina. Esta citação de Bert Hellinger, que é central nesta visão sistémica, é muito poderosa. Tudo o que rejeitamos apodera-se de nós, tudo o que respeitamos deixa-nos livres. A ideia aqui é que a chave para a liberdade não está em lutar contra a nossa história ou em rejeitar partes dela. Pelo contrário, está em reconhecê-la e honrá-la, tal como ela foi. A base do pensamento sistêmico é que ninguém é uma ilha. Estamos todos ligados. Fazemos parte de sistemas, a nossa família, a nossa cultura, o nosso trabalho, e estes sistemas funcionam com base em leis invisíveis, regras não escritas, que influenciam profundamente os nossos comportamentos e até o nosso destino. De acordo com a obra, Hellinger identificou 3 leis fundamentais, que ele chamou de ordens do amor e que governam as relações humanas. São elas: a lei do pertencimento, a lei da ordem e a lei do equilíbrio. Vamos dar uma olhadela a cada uma. A primeira é a lei do pertencimento. E é bem simples. Todo e qualquer membro de um sistema familiar tem o mesmo direito de pertencer. Ninguém pode ser excluído ou esquecido. Porque, quando isso acontece, o sistema, de uma forma inconsciente, vai tentar compensar.
E muitas vezes, um membro de uma geração futura acaba por representar essa pessoa excluída sem sequer saber porquê. Depois temos a lei da ordem, ou da hierarquia. Basicamente, quem veio primeiro tem precedência. Os pais vêm antes dos filhos. O primeiro parceiro vem antes do segundo. E atenção, não se trata de ser melhor ou pior, é apenas uma questão de cronologia. Respeitar essa ordem natural traz harmonia e evita que os que vieram depois acabem a carregar fardos que não são seus. E por fim, a lei do equilíbrio. Esta aplica-se sobretudo a relações entre iguais, tipo casais, amigos, sócios. Tem que haver um equilíbrio saudável entre o dar e o receber. Se uma pessoa só dá e a outra só recebe, a relação fica desequilibrada e, mais cedo ou mais tarde, tende a romper-se. Agora, o ponto mais importante de todos, entender estas leis não serve para encontrar culpados no passado. A ideia não é apontar o dedo a ninguém. O grande objetivo é trazer consciência para estas dinâmicas invisíveis, para que com essa consciência a gente possa libertar o futuro e quebrar padrões de gerações que já não nos servem para nada. Certo. Com este entendimento todo, passamos então à fase final, que é a parte mais prática. Afinal de contas, ter consciência das coisas sem agir muda muito pouco, não é? Vamos ver então algumas ferramentas concretas de transformação que a obra nos apresenta. A obra oferece uma ferramenta muito útil para gerir a raiva, aquele gatilho que já falámos. É um processo de 5 passos. Primeiro, respirar fundo. Parece básico, mas é crucial para acalmar o sistema nervoso. Segundo, identificar o gatilho. O que é que me deixou assim? Terceiro, comunicar de forma assertiva, expressar o que se sente para resolver o conflito. Quarto, se for preciso, distrair-se, fazer uma pausa, focar noutra coisa. E quinto, procurar apoio. Falar com um amigo, um terapeuta, não hesitar em pedir ajuda. É uma estratégia muito concreta para o dia-a-dia. E para além da gestão das emoções, a obra também fala de outras ferramentas poderosas, como técnicas de mediação de conflitos, que ajudam a navegar as relações, e vários exercícios de reflexão que são a chave para aprofundar o autoconhecimento e garantir que este crescimento seja uma coisa contínua. E assim chegamos ao fim com uma pergunta que, no fundo, nos leva de volta ao início. Qual é o primeiro passo na jornada de cada um? Como vimos, não precisa de ser nada de extraordinário, pode ser simplesmente observar-se, reconhecer um padrão ou só respirar fundo da próxima vez. A jornada é contínua e o ponto de partida é sempre, sempre o agora.